Glória a Deus. Aleluia. Eu glorifico a Deus por esta oportunidade de estar novamente aqui falando um pouquinho, da palavra de Deus para você ouvinte. Desde já eu também cumprimento a todos vocês que assistirem esse vídeo, que Deus possa estar abençoando poderosamente a sua vida, em nome de Jesus. Gostaria de fazer uma pequena explanação da palavra de Deus para você nesse dia, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito, eu tenho certeza que isso vai te auxiliar muito, porque é esse o propósito da palavra de Deus, nos dar ânimo, nos fortalecer quando nós não temos força, Nós temos visto muitos cristãos andando cabisbaixo, entristecido, sabemos das lutas, sabemos das provas, sabemos das dificuldades, mas o cristão ele precisa entender o valor que ele tem diante de Deus, e ele precisa entender como que ele é importante como criatura diante de Deus. Eu vou estar sendo muito objetivo, não quero estender muito esta mensagem, esta pequena mensagem. Eu vou estar lendo em Isaías para que você entenda o que Deus ele quer falar com você através dessa palavra. Está lá no livro de Isaías, profeta messiânico Isaías, capítulo 14, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Glória a Deus. Lá no livro de Gênesis, que nós lemos Isaías, agora nós vamos estar lendo Gênesis, para que você entenda a revelação da palavra de Deus, que a maior revelação dada ao homem é a palavra de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Só até aí. Vou ler de novo. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Glória a Deus. Irmãos, algumas pessoas já sabem sobre a história de Lúcifer. A Bíblia nos ensina e nos relata onde vai originar o pecado. E o que muitas pessoas não conseguem compreender é por que o diabo, Satanás, ele tem tanto ódio assim do homem, a ponto do próprio Jesus Cristo, no Evangelho de João, no seu capítulo 10, versículo 10, ele vai dizer que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Um ódio muito grande da parte de Satanás por nós, porque ele veio matar, roubar e destruir o homem. Já que ele não pode com Deus, ele vai tentar ferir, a nós que somos frágeis. E eu quero que você entenda a profundidade dessa palavra, porque o profeta está relatando as palavras ditas pelo próprio Satanás, quando ele ainda era portador de luz, porque o nome Lúcifer significa portador de luz, Ou seja, ele era portador de luz. E a Bíblia vai dizer lá no livro de Ezequiel, há 3 passagens bíblicas que falam muito claramente sobre ele, que está em Apocalipse 12, versículo 7 em diante fala que houve batalha no céu, o arcanjo Miguel pelejou contra Satanás e os seus anjos, a terça parte do céu, a terça parte das estrelas, que é a terça parte dos anjos lá no céu,
que foram expulsos juntamente com ele. Isso são milhares e milhares de anjos caídos que hoje nós conhecemos como demônios, né? Então, o diabo existe sim, os demônios existem sim, mas para nós termos uma compreensão maior disso, nós temos que voltar um pouco e entender o que realmente aconteceu, né? Lúcifer, a Bíblia fala também no livro de Ezequiel 28, capítulo 28, versículo 12 em diante, vai também, né, mencionar sobre a história desse portador de luz, desse anjo que era portador de luz. Ou seja, Lúcifer era um querubim. Querubim, eles são guardiões lá no céu, né? São seres muito poderosos, né? Então, Lúcifer era o que tinha mais poder entre eles. Lúcifer, ele tinha tanta autoridade que o livro de Ezequiel vai falar que ele tinha 9 pedras preciosas espalhadas sobre o corpo dele. Ou seja, essas pedras representavam a autoridade de Deus sobre a vida daquele anjo, sobre a vida daquele querubim. Nenhum ser no céu tinha tanta autonomia, tinha tanta autoridade, tanta patente dada por Deus como Lúcifer. Lúcifer, ele era como se fosse um gerente no céu. A Bíblia fala também, ela vai nos dizer no próprio profeta Ezequiel, ele vai nos ensinar que Lúcifer, ele comandava o louvor no céu. Então, ele tinha muita autoridade no louvor, por isso que ele não gosta muito de levita, não, né? Porque ele comandava, ele ministrava o louvor no céu. Então, cada pedra preciosa dessa que ele tinha pelo seu corpo, né, representava os dons de Deus na vida dele, o dom da sabedoria, né, o dom da palavra. Ele tinha 9 pedras espalhadas sobre o corpo. Outros seres, outros anjos também tinham 2 pedras, 3 pedras, 4, 5, mas só ele tinha 9. Né? Não havia nenhum ser criado por Deus no céu que tinha tanta autoridade dada por Deus como Lúcifer. Mas nós aprendemos dentro da Bíblia Sagrada que o primeiro pecado que vai entrar, porque o pecado ele gera dentro de Lúcifer. O pecado não existia, nunca houve maldade, nunca se conheceu maldade. O pecado nasceu, gerou no coração de Lúcifer. Por quê? Muitas pessoas perguntam, por que Lúcifer pecou? Por que nasceu o pecado? O primeiro pecado que nasce no coração de Lúcifer é a inveja. Por isso que nós hoje vemos a inveja espalhada sobre o mundo. Sabe por que inveja? Porque a Bíblia fala que, primeiramente, que ele era muito belo. Né? Ele era muito belo. E por onde ele passava, saía música dele. Né? Tocava música. Né? Então, ele era regente no coral no céu. Então, ele expressava louvor por onde ele passava. Né? E a Bíblia fala que ele tinha uma formosura muito grande, ele era muito belo, e por onde ele passava, os outros seres respeitavam muito ele, porque sabiam a autoridade, porque no céu tem hierarquia, né? E nessa hierarquia criada pelo próprio Deus, Lúcifer, né, abaixo de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, da Trindade Santa, do Deus Triuno, né, quem comandava lá no céu abaixo de Deus era Lúcifer. Deus deu essa autonomia para ele, né? Então ele era muito respeitado, por onde ele passava, ele era muito amado, ele era muito respeitado. Então, né, aquilo começou a subir no coração dele, aquilo começou a entrar dentro do coração dele, né? Então, né, a primeira coisa que vai entrar dentro do coração de Lúcifer é a inveja, porque ele parece que não estava satisfeito com aquilo que ele tinha, né? Por isso que muitas vezes muitas pessoas desistem da caminhada, porque não estão satisfeitas com aquilo que Deus deu, estamos sempre querendo mais. Né? Deus nos dá uma unção, Deus nos dá uma autoridade, e nós queremos mais do que aquilo que Deus nos deu. Né?
E muitas vezes esse querer demais, essa ambição, né, ela acaba se tornando pecado. Tudo deve ser com moderação. Mas Lúcifer não teve essa moderação, porque ele perdeu ele perdeu a sabedoria, o entendimento, e ele entrou inveja no coração dele, porque quando ele olhava para o terceiro céu, para o trono de Deus, para o Santo dos Santos, né? Porque ele via um ser que tem e sempre teve lá no céu e sempre vai ter por toda a eternidade, eternidade, século em século, vai ter. Jesus Cristo, ele tem 12 pedras preciosas, que simboliza, o livro dos Levíticos fala que o sacerdote, ele tem 12 pedras, ele tinha 12 pedras preciosas espalhadas pelo seu corpo, né, no seu peitoral, ou seja, representava o sacerdote, ele simbolizava o sacerdócio de Cristo. Então essas 12 pedras representam as 12 tribos de Judá, ou seja, Deus, ele tem 3 pedras. Aí ele tinha 3 pedras e tem a mais do que as que Lúcifer tinha. Né? Lúcifer, ele tinha toda a sabedoria, Lúcifer tinha sabedoria, ele tinha conhecimento, ele tinha o dom do amor, ele tinha, né, tudo isso. Mas quando ele olhava para o céu, ele para o trono de Deus, para o Santo dos Santos, ele via que tinha um ser que tinha mais do que ele. Né? O primeiro pecado que entrou no coração de Lúcifer foi inveja, porque ele teve inveja de Cristo. Né? E a Bíblia fala, onde nós lemos no livro de Isaías, que ele diz assim: subirei ao céu e serei semelhante ao Altíssimo. Ele estava se referindo a Jesus Cristo. Né? Ele não estava satisfeito com a posição dele de ser submisso a Cristo. Ele queria ser igual, ele queria ser mais do que Cristo. Ele fala: eu serei semelhante ao Altíssimo. Né? Isso não tem como acontecer isso. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. É Ele que manda, é Ele que desmanda. É Ele que criou todas as coisas. Não tem como uma criatura querer ser como Deus. Então, né, entrou esse desejo pecaminoso no coração de Lúcifer, essa inveja, as 3 pedras, né, que ele almejou ter, que ele não tinha, é aquilo que ele nunca vai ter, ele nunca teve, nunca terá, que é a onisciência, a onipotência e a onipresença. Só Deus tem todo o poder, só Deus pode estar em todos os lugares, e só Deus sabe de todas as coisas. Lúcifer até podia saber de muita coisa, mas ele não sabia de todas as coisas. Ele até podia ter um certo poder, mas ele não tinha todo o poder. Né? Ele pode até, né, se autotransportar, mas ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas aí você me pergunta, como que o diabo atua aqui no Brasil e atua lá na China ao mesmo tempo? Ele atua, a atuação é uma coisa, presença, onipresença é outra. Né? Ele envia os seus demônios, né, que vão e fazem aquilo que ele manda. Ou seja, mas o diabo, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Para ele estar aqui, estar em outro lugar, ele tem que se transportar para lá. Então, né, nós temos que entender isso aí. Então, só que Deus, ele já tinha contemplado, já tinha visto, né, o Deus que sonda os corações, já tinha visto a maldade no coração de Lúcifer. E no livro de Lamentações, seu capítulo 3, versículo 20, vai dizer que as misericórdias do Senhor, elas são a causa de nós não sermos consumidos. Deus é misericordioso, sempre foi. Ou seja, dá-se a entender que Deus, ele quando viu o pecado no coração de Lúcifer, e Lúcifer continuava manipulando no céu. Ele continuava se passando como bonzinho no céu. Ele não mostrou quem ele era, porque os anjos não conheciam o pecado. Então os anjos também não conheciam o que estava por dentro do coração de Lúcifer. Então por isso ele continuou pecando, ele continuou, né, querendo lubridiar os anjos e colocar os anjos no céu contra Deus. Por isso a Bíblia fala que houve rebelião, houve peleja no céu. O negócio chegou numa situação que não dava mais para ele ficar no céu, né? Houve divisão, né? Ele quis montar o seu próprio reino, mas Deus falou: aqui não tem como,
né? No momento que Deus ele se ira, né? Por isso que fala que houve peleja no céu, né? E nesse momento, né, Deus vai colocar esse ex-querubim, esse antigo Lúcifer, né, que nós conhecemos hoje como Satanás, como diabo, serpente, né? Deus vai colocar ele para fora através do arcanjo Miguel, né? Então Deus, muitas pessoas se perguntam, mas por que Deus não destruiu Lúcifer, né, naquele momento? Porque se Deus tivesse destruído Lúcifer, os outros anjos iam passar a servir a Deus por medo e não por amor. Ou seja, porque eles iam pensar, mas Deus destruiu um ser bom como nós, um ser que sempre fez o bem. Ou seja, eles eram como crianças, eles eram totalmente inocentes, ele não conhecia a maldade. Mas só quem conhecia a maldade que estava por dentro do coração de Lúcifer era Deus. Então Deus não podia fazer isso porque ele tem toda a sabedoria. Então ele diz, eu vou dar tempo ao tempo, eu vou dar tempo a ele para que ele mostre para o céu, para a terra, né, quem ele é e do que ele é capaz. Então ele precisou ser expulso, né? Deus precisou ali fazer todo o plano da criação para que os anjos lá no céu pudessem ver e notar quem ele era. E Deus determinou um tempo para poder destruir ele. Deus não pôde destruir naquele momento. Não que Deus não fosse capaz, Deus tem todo o poder, mas Deus não destruiu exatamente, né, para preservar, né, aquilo, a pureza que havia no céu, né, porque os anjos iam passar a servir a Deus por medo, iam pensar que Deus fosse um ditador, e Deus não é um ditador, Deus é um Deus de amor, né? E Deus tentou muitas vezes perdoar Lúcifer, mas o segundo pecado que entra é o orgulho. Ele não quis, ele estava determinado a pecar, ele estava determinado a se levantar contra Deus, né? Então foi a maior tolice que ele cometeu, né? Nesse momento que Deus ele brada, quem é como Deus, porque Deus brada Miguel. Miguel em hebraico traduzido para o português é quem é como Deus. E nesse momento vai personificar um arcanjo chamado Miguel, e é Miguel que significa quem é como Deus, né? Que vai pelejar contra ele, porque tudo que sai da boca de Deus tem que acontecer. A Bíblia fala que o que sai da boca de Deus não torna vazio para Deus, antes faz aquilo que apraz o coração dele, né? Então Deus fala quem é como Deus, e aparece um arcanjo chamado quem é como Deus, que é Miguel. Amém? Então Miguel vai pelejar, porque Apocalipse 12, 7 fala que houve peleja no céu, né? E Miguel colocou ele para fora, né? Então nesse momento Deus ele vai descer, né, aqui na terra. Quando Deus ele chega na superfície terrestre, eu vejo muitas pessoas ensinando isso errado, mas segundo Flávio Josefo, um dos maiores teólogos da Bíblia Sagrada, o livro de Gênesis começa dizendo que a terra era sem forma e vazia, né? Ou seja, havia já a terra, né? Então, nesse momento da queda de Satanás, houve explosão, houve uma explosão cataclisma, por ele ser um ser muito, né, poderoso, cheio de poder, né, há uma explosão, né, nessa terra que já havia, eu não sei se alguém já escutou, né, a música da Ivete Sangalo, quando ela fala, foi você cair do céu, minha paixão verdadeira, né? Então a queda de Satanás, o próprio Jesus ele relata isso, ele fala, eu via Satanás caindo como um raio do céu. Então ele cai, e onde um raio bate há explosão, há impacto, né? Então houve um impacto aqui na terra e ele destrói, porque onde o diabo entra ele destrói, e ele já caiu aqui destruindo a terra. E ainda não havia o homem, mas já havia a terra. Então ele vai deixar essa terra que um dia já existia sem forma e sem vazia, ou seja, ela deixou de ser redonda, sem forma e vazia. E Deus ele vai começar a colocar a coisa em ordem. O diabo destrói, Deus reconstrói. O diabo acaba com tudo e Deus
restitui tudo. Então, onde o diabo entra, ele destrói, mas aonde Deus entra, Deus, reconstrói aquilo que o diabo destruiu, seja na terra, seja na minha vida, seja na tua vida. Deus é assim, o diabo vem de lá para cá destruindo tudo, mas Deus vem daqui para lá refazendo tudo na minha vida e na sua vida, porque quando ele chega e olha a situação do planeta, ele já começa a colocar a casa em ordem. Ele diz: haja luz, e houve luz, e Deus começa a refazer o planeta. E é nesse mesmo planeta, que houve esse cataclisma, essa destruição, porque os serafins e os querubins são seres muito poderosos. Então, houve esse choque, Então, quando Deus ele começa a formar a terra novamente, a criação, é interessante que Deus, no sexto dia, depois dele criar os animais, depois dele fazer separação da água, da terra seca, de tudo que ele faz, ele deixa o homem para o sexto dia. E eu imagino quem estava lá assistindo tudo aquilo, Deus criando, Deus falando: haja isso, ouve, e vem isso, animais, leões, marinhos, animais terrestres, animais marinhos, pássaros, e foi tudo que Deus falava. Mas no sexto dia, Deus ele forma o homem. E o mais interessante é que Deus ele forma o homem com a própria mão. Não há nenhum relato na Bíblia que Deus faz alguma coisa com a própria mão. Os anjos, a terra, tudo, os seres, tudo que nós vemos e o que nós não vemos, as coisas animadas e as inanimadas, foram criadas pela palavra de Deus. Mas você e eu não. Você e eu, nós somos criados pela mão de Deus, ou seja, nós somos obra-prima, porque obra-prima é aquilo que a pessoa faz com as próprias mãos. Você não pode fazer uma obra-prima com a palavra, ou seja, eu e você, nós somos obra-prima, nós somos especiais demais para Deus. Então já se dá a entender que muitas vezes o diabo quer te desvalorizar. Eu cheguei onde eu queria, o diabo ele quer te desvalorizar, o diabo ele quer fazer você andar de cabisbaixo, o diabo quer fazer você chorar, ele quer fazer você se sentir o mais desprezado, inferior a todos. Mas Deus tem uma palavra para você. Você é aquilo que o diabo quis ser e nunca foi, nunca vai ser. Você é a imagem e a semelhança de Deus. Porque lá no livro de Isaías fala que ele quis ser a imagem e a semelhança de Deus. Mas Gênesis vem dizendo que Deus desce aqui na terra e pega do barro, um dos minerais mais insignificantes do nosso planeta, o barro, a terra, e ele vai formar você e eu. E quem está lá de camarote assistindo? Satanás. Está entendendo agora? Por que o diabo ele tem tanta raiva de você? Porque quando ele olha para você, ele diz assim: olha, ele é a cara do Altíssimo, ela é a cara do Todo-Poderoso, ele é a cara do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Ou seja, você é aquilo que o diabo tanto quis ser, a semelhança do Altíssimo, tanto por dentro quanto por fora. Você é a imagem de Deus. Deus poderia ter feito você a imagem e a semelhança de um anjo, de um serafim, de um querubim, ter 6 asas como um serafim, mas Deus não. Deus olhou e falou bem assim: eu vou fazer eles igual a mim. Deus poderia também ter feito você de ouro, de diamante brilhando, resplandecente, mas Deus não faz as coisas da nossa maneira. Deus faz do jeito dele. Ele nos fez sem brilho, opaco, do barro. Pega um punhado de barro, irmão, você que está ouvindo, e vai na venda comprar alguma coisa. O barro não tem valor nenhum, mas para Deus tem muito valor, porque você foi feito pelas próprias mãos dele, e você é a imagem e a semelhança do Deus Criador dos céus e da terra. Por isso eu profetizo que a partir de hoje você não vai mais andar cabisbaixo, você não vai mais andar triste, porque você é a imagem e a semelhança de Deus, e por isso que Deus ele vai enviar o Filho dele
aqui na terra para poder dar vida no seu lugar, para você ver o valor, a importância que você tem. Muitos podem ter desistido de você, muitos podem ter aberto mão de você, abriram mão de você, mas Deus não desiste, Deus não abre mão, porque quando Ele olha para mim, quando Ele olha para você, Ele diz assim: eles são a minha imagem e a minha semelhança. Amém? Que Deus possa te abençoar, e as pedras que Deus arrancou, as 9 pedras, né, que Deus arrancou, está guardada para a igreja. O diabo foi jogado do céu, e para lá ele não volta nunca mais. Você vai subir do lugar de onde ele foi jogado. É por isso que ele tem raiva de mim e de você. Porque ele sabe, porque Deus não criou anjos, não criou outros seres para colocar no espaço que ficou vazio lá no céu, de Satanás e até essa parte dos anjos que foram lançados para fora. Sabe por quê? Porque ele criou a igreja, ele formou a igreja na terra, e é a igreja que vai ocupar o lugar deles lá no céu. Por isso que a todos os instantes eles estão tentando matar, roubar e destruir a tua vida, os teus sonhos, porque eles sabem o lugar está preparado para mim e para você, em o nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe ricamente, poderosamente. A paz de Cristo seja sobre a tua vida. Você é importante para Deus, sim, você é a semelhança dele. Amém? Alegre no dia de hoje, porque Deus está trazendo esta palavra para confortar, para te dar ânimo, para te dar força, para você continuar caminhando em o nome de Jesus. Amém? Eu agradeço em nome de Jesus.